São 13 horas mais 12 minutos. Eu estou aqui com o Anfório. Esse nome é um nome que fez história, porque Foreman vem de um boxeador, né? Extremamente famoso, conhecido, verdadeiro. Como é que era o nome dele? Porque agora morreu há pouco tempo, morreu Muhammad Ali, né? Que era mas era o Foreman, é o mesmo não? Não, eles que lutaram, inclusive tem um filme, não sei o que, Rei, que eles fizeram inclusive uma luta na África, né? E Cassius Clay, que também era outro grande do boxe, e tinha o Muhammad Ali, que está com pouco tempo que morreu, e tinha o George Foreman, né? O George Foreman. Enfim, mas o nome já se traduz aí numa verdadeira e vitoriosa luta contra esses malefícios que atingem principalmente a juventude, o adolescente. E o Juan Foreman traz aqui, eu quero explicitar aqui, de que de onde provém essa prole, né? O Juan Foreman é filho do meu querido Kennedy, Augusto Kennedy, né? E nos traz aqui essa possibilidade de conhecer um projeto. Inclusive eu quero chamar a atenção das autoridades de Oeiras para que observem esse projeto, que esse é um projeto principalmente, pelo que eu entendi, se eu não estiver errado, é um projeto que como podemos dizer aqui, eu costumo falar muito isso, né? É um projeto preventivo que envolve principalmente os adolescentes, a juventude, a forma de formar cidadãos, não no banco de escola, mas antes disso, antes do banco de escola, formar cidadão dentro de casa, no seio da família, de uma forma educacional, familiar, que leve esse cidadão a se preparar para o mundo, para a vida, enfim. Juan, eu fico muito feliz em olhar para você e ver tanta juventude, né? Tão pouca idade, mas já está aí extremamente sintonizado com essas questões que fazem com que o jovem e o adolescente possa se desenvolver na vida, né? A partir de uma educação familiar, onde vem tratando esse seu projeto. Muito boa tarde. Boa tarde, Cleto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Primeira Capital. Desde já é um prazer ter essa oportunidade de explanar um assunto de tão importante relevância para a nossa comunidade. E assim, a base é isso aí mesmo que você falou na sua abertura. Eu fiz um artigo onde eu apresento essa problemática que a gente enfrenta, principalmente no interior do Piauí. Eu digo que alguns problemas do dia a dia são tão persistentes que o coletivo vai desanimando para resolvê-los. E aí, por exemplo, eu dou o exemplo de um buraco na rua, que é o mais fácil de entender. Vamos supor que na rua tem um buraco. E aí, com o tempo, as pessoas, devido a pensar, não, fulano resolve, terceiriza o problema, acaba que ninguém resolve. E um carro que passaria por aquela rua e pararia para comprar uma coisa, aquele carro ele deixa de passar por ali, que ele não vai querer quebrar o carro, ele faz o retorno por outro lugar. E aquela loja, ela vai vender menos. Quando aquela loja vender menos, ela vai precisar de menos funcionário, porque vai ter menos dinheiro e menos demanda. Logo, vai haver menos emprego. Se há menos emprego, as pessoas vão dizer, eu não vou mais estudar. Vão parar de estudar, vai haver uma baixa na educação. Quando é essa baixa na educação, a gente deixa de ter cidadãos conscientes das necessidades das coisas do dia a dia para uma comunidade, que ajam no dia a dia para engrandecer uma terra. Com isso, aumentam os problemas, decai tudo. E aí, cria-se um efeito cascata, onde gera-se mais e mais problemas. Dentro disso, diminui a circulação de moeda e cria um fenômeno de êxodo. Que aí até eu me atrevo, Cleto, eu conheço seus 3 filhos e conheço também o Juan, que eu tive a oportunidade de ver pequeno, meu xará.
a lhe dizer que esse êxodo que ocorre aconteceu com seus filhos, acontece na minha família, de jovens que hoje em dia moram em São Paulo e nas grandes capitais. Que poderiam ter oportunidade aqui. Poderiam ter oportunidade aqui se a cidade tivesse uma circulação de moeda, pessoas conscientes e por aí vai. Certo? Como é que soluciona isso? Essa problemática toda que faz com que há 17 anos Oeiras tenha a mesma população, 35 mil É habitantes. interessante isso, você me tocou num assunto extremamente interessante. Eu tenho 49 anos, aliás, eu posso dizer até que já tenho 50, porque talvez no próximo mês já vou estar aí comemorando meus 50, com fé em Deus. Mas assim, isso há 30 anos atrás eu se perguntava qual era a população de Oeiras e as pessoas diziam 35 mil, 35 mil, 35. E isso já se passou 30 anos. E aí eu fico me perguntando para onde a população de Oeiras está indo, né? Aí a justificativa, né, que se retrata através da fala aqui do Juan, fala sobre êxodo, né, que é uma palavra, inclusive segundo o livro da Bíblia, né, que significa saída, né? Então essa é a justificativa, né? Oeiras, a sua população estagnou. E o efeito é mais ou menos esse que eu expliquei. E o que me entristece mais não é saber que a cidade meio que estagnou. É como você falou na nossa conversa anterior. Quando você vai olhar para Floriano, para Picos, cidades que em teoria não foram a primeira capital do Piauí, não tem 300 anos, essas cidades cresceram, se desenvolvem, diuturnamente estão lá avançando. O que me entristeceu foi quando um dia eu fui assistir um vídeo todo alegre estudando a história de Oeiras. Aí eu fui assistir um vídeo que dizia as 10 maiores cidades do Piauí. E aí entrou Teresina, Luiz Correia, Campo Maior, Parnaíba, Picos, e eu alegre, né? Floriano. Vai sair Oeiras! Vai sair Oeiras. Rapaz, quando chegou no final não saiu, Não cara. saiu. Eu fiquei triste, eu disse, poxa, minha cidade foi a primeira capital do Piauí, tem 300 anos, tem gente inteligente, produtiva, escritor. A gente sabe que aqui não precisa nem eu ficar citando. E cadê Oeiras no meio disso tudo, cara? A gente foi a primeira capital, quem não explica, a gente foi a primeira capital. Como que a gente não tá nem entre as 10 maiores cidades do Piauí? E aí eu fui me debruçar para estudar isso, falar essas coisas que a gente já citou aqui, mas acima de tudo, porque não adianta ficar só reclamando, procurar uma solução para isso tudo, né? E aí dentro disso, a gente tem que a solução é fazer a contrapartida dos problemas que eu falei, criar cidadãos conscientes dos problemas, das demandas, para que eles ajam e não deixem que aquele buraco fique lá. Todo mundo corra atrás de tampar aquele buraco o quanto antes. Um pai que está procurando ajuda para o filho porque não está tendo como, porque realmente até a falta de emprego dificulta, muitas vezes, esse pai devia achar essa ajuda em 1, 2, 3 dias. E outra coisa, como a gente estava conversando ontem, como é um caso de saúde de uma criança, uma coisa que faz parte de conselho tutelar e tudo mais, era para o poder público estar rente, botar essa criança lá na capital, botar no hospital que preste para resolver. E no futuro essa criança ser um exemplo para a sociedade. Como eu tenho certeza que essa criança dele, quando tiver 15, 18 anos, ela vai estar lá sabendo do que muitas pessoas se ajudaram, se sensibilizaram, pessoas inclusive que estão em penitenciária ajudando, né? Em penitenciário, porque você disse, lá tem humanos como em qualquer outro lugar. Então o que foi que aconteceu com essas pessoas? Muitas vezes é só a falta de ação do poder público, e aí a gente tem aquela frase, mente vazia é morada do diabo, é mais ou menos essa frase. Que esses jovens não tinham uma ocupação interessante para estar fazendo, não tinham uma demanda de coisas para estar fazendo. E dentro disso, acabaram escolhendo um caminho que a gente sabe que não é o mais adequado, não é adequado na realidade. E aí eu crio o projeto Gincana das Flores, que é um projeto que, acima de tudo, visa conscientizar nossos jovens e melhorar o comércio da cidade, Cleto. Deixa eu perguntar para você. O nome já traz assim uma coisa muito boa, né? Gincana das Flores. Mas o que é realmente Gincana das Flores? Então, Gincana das Flores aí é porque visa aflorar a potencialidade da nossa terra, das nossas pessoas. É um projeto onde eu peço que o poder público municipal divida a cidade em grupos, após um estudo de viabilidade da população, em um trabalho entre várias secretarias, né, faça um estudo e divida a cidade em grupos. Cada grupo deve haver um empoderamento da associação de moradores daquele grupo, né? Por quê? Porque vai ter uma voz, aquelas pessoas vão se organizar em torno das suas causas. Aí vamos pegar aqui o exemplo do grupo Rosário, grupo Jureminha, e assim sucessivamente.
Dentro disso, vai haver, nessa divisão de grupos, cada grupo, cada associação ficará responsável por cuidar de uma praça. Nessa praça, eles devem deixar o mais bela e ornamentada possível. Mas não no sentido de fazer o trabalho do poder público, que é deixar limpa. Não, aí é poder público. É no sentido de ornamentar, de deixar o entorno da praça bela, no intuito de fazer valer suas riquezas culturais. E eu cito muito a questão do Rosário, que tem os congos. Eu peço para vocês imaginarem uma praça a praça lá do Rosário, ela toda ornamentada em torno, com grafites ou com ornamentos que remetam aos congos. Quando a gente tem essa divisão, a gente está criando, se a gente tiver 10 praças, a gente está criando 10 pontos turísticos novos para Oeiras. E aí é que entra a primeira crítica que eu faço no artigo, a potencialidade comercial de Oeiras. A potencialidade comercial do entorno de Oeiras é turística, porque a gente não é uma cidade de entroncamento como Picos, que passa muito caminhão para parar e tudo mais, e não é uma capital que tem uma grande demanda de pessoas como Teresina. A nossa potencialidade é turística devido aos nossos valores históricos, 300 anos, primeira cidade, tem grandes nomes, Vavá Ribeiro, Poço Doni Nunes Queiroz, né, e por aí vai. E a gente... Ou Gerrego de Carvalho. Gerrego de Carvalho. Salve, salve, né? E aí tem todos esses nomes onde a gente tem nossos pontos turísticos. Tem a questão do Morro da Cruz, Morro do Leme. Então, somando todos esses pontos, a gente terá uma potencialidade. Até aqui eu criei potencialidade. Mas, Juan, você disse que as pessoas realmente elas não estão se unindo nessas causas. Então, você precisa criar uma forma de uni-las. Perfeito. A gente institui que é uma gincana. É um período anual e perpétuo, ou seja, todo ano acontece essa gincana, onde dentro do espaço de um ano, o grupo ou os grupos que atenderem às demandas da gincana ganharão prêmios. Pode ir desde a oferta pública, a oferta de obras públicas, por exemplo, a Academia ao Ar Livre, já pensou a comunidade se unindo para ganhar uma Academia ao Ar Livre, até a oferta de cursos para a população, certo? A gente tem um ano, competição, ganha os prêmios, mas eu ainda estou devendo melhorar a consciência dos jovens, estou devendo melhorar os jovens terem o que fazer. Então, Cleto, quando chegar na reta final desse ano, nos últimos 6 meses, a gente tem competições de capoeira, futebol, futsal, vôlei, ciclismo e por aí vai, valendo pontos extras para que aqui no final a gente saiba quem foram os vencedores que vão sair com esses grandes prêmios. Dentro disso, a gente está incentivando nossos jovens a praticarem esportes, porque no final eles poderão ser reconhecidos. E não só isso, a gente está dando para aquele jovem que pratica todo ano aquele esporte a oportunidade de, quando ele crescer, ele ser reconhecido, ele ter no final ele vai ter um trabalho. Porque a pessoa que pratica capoeira durante sua infância, dos 5 aos 15 anos, quando chega nos 17 ele já tem ali no mínimo um emprego, né, para dar aula de capoeira em alguma coisa. E isso feito em vários esportes, com aquelas potencialidades turísticas, a gente está engrandecendo nossa gente e nossa terra, né? Agora, acima de tudo, deve haver uma competição de conhecimentos históricos e culturais, incentivando que, quando o jovem for lá estudar a história de Oeiras, a história do Piauí, como que esse convívio social se formou, e aí entra uma coisa muito importante, porque para você entender os problemas de uma terra e como que resolve, você tem que estudar a história. Então esse jovem, quando ele for estudar para competir aqui na gincana, ele já vai estar entendendo sua história e aflorando a oerensidade, a paixão por sua terra, a vontade de ver aquilo ser grande, voltar a sentir que faz parte de uma coisa. Porque hoje em dia a gente tem as pessoas numa corrida desenfreadas por dinheiro. É uma coisa, né, que a gente tem o egocentrismo, você tem que andar no carro da moda, na roupa da moda, e muitas vezes você se veste bem, numa marca boa para atender uma demanda, que na realidade quando chega lá não vale nada, a outra pessoa não está nem para isso. E aí quebrar essas coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente já sabe que existe uma crítica muito grande a elas. E tudo isso deve acabar em um grande evento, que pode ser na Semana Cultural. Um momento em que a gente recebe muitas visitas de fora, vira uma referência nacional em turismo e organização, de acordo com isso que eu já citei. E dentro disso, aquece nosso comércio, que é o mais importante, para que nossas pessoas, nossos cidadãos tenham como prover seu sustento, né? Então, dentro disso tudo, a gente cresce Oeiras. Com as 5 edições, Cleto, a gente já vai ter essa cidade, assim, a gente já vai ter Oeiras numa visão totalmente diferente. Um dos fatores que eu acho extremamente importante é a formação do cidadão e colocar o oeirense nisso. Porque
Se você chegar hoje para a grande maioria da juventude, dos adolescentes, ou até mesmo de qualquer outra pessoa, qualquer outro oeirense, ele não conhece as suas raízes, ele não conhece a sua história, né? O que a gente fala aqui de Oeiras cultural, Oeiras histórica, Oeiras de grandes nomes da literatura, grandes médicos, as pessoas elas desconhecem, a grande maioria desconhece isso, não conhece a sua própria história, né? Não compreenderam da necessidade de conhecer o seu próprio berço, o berço onde nasceu, o seu torrão natal. Infelizmente, o Oeiras é assim. E eu acho que esse projeto, o cunho principal, o fim principal desse projeto é exatamente esse, fazer com que as pessoas, né, tenham uma formação cultural e histórica, né, das suas próprias raízes, né? E isso adjacentes, aliás, o segmento disso é que vai trazer benefícios extremamente importantes da formação do cidadão oeirense. Então eu acho que esse é um projeto que deve ser visto. Outra coisa que eu quero perguntar, esse projeto você já levou para gestor público, enfim, não? Então, tá tendo aí uma maratona no Facebook, Cleto, onde já tem várias pessoas acompanhando essa batalha. Eu tô correndo atrás de vereadores, correndo atrás assim, de conhecer os secretários. E já levei para 6 vereadores que disseram ser bastante interessante, vão buscar levar para a Câmara. E levei para 2 secretários da Juventude, da Cultura, que estão tentando marcar uma reunião com o prefeito, né? Para poder eu levar essa demanda a ele, uma vez que... Na verdade, eu acho que deveria ser o contrário. O prefeito ele tinha que marcar uma reunião com você. Mas as coisas não funcionam assim. Então eu quero, inclusive, já aqui me direcionar ao prefeito municipal, o doutor José Raimundo Lopes, que, na verdade, acolha esse projeto. Eu vejo que se projeta muito pouco a vida das pessoas, né? A formação das pessoas. E está aí uma grande oportunidade para que a Prefeitura de Oeiras possa, no mínimo, sentar e ouvir as alegações que justificam, né, ele parar um tempo para absorver as ideias que vêm projetadas nesse contexto. Então mais uma vez, eu quero me direcionar aqui ao prefeito Zé Raimundo, que dê a oportunidade aqui deste jovem que vai aí trazendo cheio de gás, de vontade de ver uma transformação no seu torrão natal, na sua cidade de Oeiras. Zé Raimundo, marque, mas não demore muito, porque esse projeto é um projeto realmente que pode trazer... Eu vejo toda hora aí as pessoas questionando, meu caro Jonatas, questionando dessa coisa da busca do uso da droga, da dependência da droga, os assaltos que estão acontecendo em Oeiras, essa problemática, né? Essa violência que acontece aqui na cidade de Oeiras. E quando acontece a gente fica abismado, boquiabertos, né? Mas Oeiras ontem era uma cidade calma e hoje está acontecendo isso. E muitas vezes nós esquecemos de ouvir jovens como o Juan Forman, que está aqui trazendo solução através de um projeto magnífico e que precisa ser visto não só pelo senhor prefeito, mas precisa ser visto por toda a sociedade, Juan. Esse é um projeto realmente que pode trazer a solução para tanta interrogação e para tantos reclames da população que faz aí no dia a dia, né? Por que o Oeiras está assim? Por que não pode ser diferente? Por que a gente não pode mais dormir com a porta aberta? Por que a gente não pode botar o colchão na calçada? Na praça, por que a gente não pode ficar até tarde conversando? Não podemos mais atender o telefone via pública, porque é um caos. E aí a gente muitas vezes esquece de oferecer soluções. É isso que o Juan está fazendo. Muito obrigado, Cleto, pelas palavras e pelo espaço. E é realmente isso que eu fiz no norte do que eu estou buscando fazer. Porque quando eu fui estudar a nossa história, eu remeti a Aristóteles. E Aristóteles dizia: a atividade virtuosa é necessariamente agir, não só ser omisso. E agir bem,
Porque assim como nos Jogos Olímpicos, não eram os mais belos ou mais fortes que ganhavam os prêmios, mas sim aqueles que competiam, na vida, as coisas boas e belas estão reservadas para aqueles que agem retamente. E aí eu convido toda a sociedade a se mobilizar, a levantar o debate. A gente não pode ficar só reclamando dos problemas do dia a dia e quando chegar em casa, desligar o jornal, botar as pernas, assistir a novela, né? Botar as pernas pra cima e ficar lá comendo pipoca. Não, vamos buscar no dia a dia corrigir nossas ações para algo que engrandeça a nossa terra. Bom, eu quero agradecer aqui essa valorosa entrevista de hoje, dizer que para mim é motivo de alegria poder ter tido aqui essa oportunidade, né? O Jonatas, ele fica ali olhando para mim e eu vendo toda essa juvenil vontade de transformação que vem através do Jonatas. Eu já me sinto, na verdade, um senhor de idade, mas aprender com essa juventude é importante. É certo que nós temos a certeza de dizer que nós só adquirimos maturidade com o tempo. Experiência só se tem com o tempo. Isso é verdade. Mas nós temos que ter a humildade de dizer que mesmo homens de idade como nós já nos sentimos, nós temos que ter a humildade de dizer que nós temos que abrir as nossas cabeças, nossas mentes, para aprender com jovens como Juan Forma. E muitas vezes as pessoas relutam em dizer que se as ideias vêm de alguém mais novo, elas não servem. Pelo contrário, o mais novo, ele tem uma explosão de energia. Ela tem, não é imediatismo, mas é vontade de ver acontecer. E para isso, coloca em prática o seu pensamento, a sua vontade de ver acontecer. E nós que já chegamos numa certa idade, nós temos que ter essa humildade mesmo de dizer que nós temos que aprender com essa meninada que está chegando agora, modelo o Juan, para a gente poder fazer esse crescimento da sociedade. É isso que nós precisamos. E mais uma vez, quando o vereador, quando o Juan Forma bater na porta para falar do seu projeto, o prefeito de Oeiras, quando o Juan Forma bater na porta para falar do seu projeto, pense, não é apenas nessa pasta vermelha carregada por ele, que vai apenas papéis. Aqui nessa pasta vermelha vai o que nós chamamos de vida com abundância para todos. É isso que nós pensamos, irmão. E o nosso muito obrigado por ter nos dado essa felicidade de poder ter entrevistado você e falado desse projeto tão grandioso. Obrigado, Cleton. Obrigado para todas as pessoas que têm mandado mensagens de apoio, dizendo... Porque muitas vezes, Cleton, quando eu tentei criar algo assim, as pessoas dizem logo: rapaz, tu acha que alguém vai te ouvir? Tu acha que isso aí tem sentido? Não. E ali aparece, de 10, aparece uma que sempre diz: Juan, cara, tu acredita, vai lá. Tu tem meu apoio, eu vou estar lá curtindo, vou estar lá comentando. E é para essas pessoas de início que eu quero agradecer. Para todas que dão espaço, para todas que dão atenção e acreditam, certo? E outra coisa, queria deixar uma mensagem muito importante para toda a sociedade oeirense. Nosso padre Posidônio Júnior, ele escreveu um livro. Busquem esse livro, leiam, porque ele pode ajudar a transformar a nossa terra. E com certeza. Nosso muito obrigado.